Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo César Teixeira Pacheco, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Olá, pessoal. Me chamo Gustavo Lenhart Steffen e também sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. O presente projeto é orientado por nossa professora Ana Luísa Soubia. O mesmo é intitulado Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para Discentes do Ensino Fundamental e Médio. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre equações do primeiro grau. Esse tema é muito importante, é um subtema muito importante na área da matemática, pois é um tema que nós podemos aplicar tanto em situações do dia a dia, quanto em vestibulares ou OBMEP, entre outras situações que nós podemos enfrentar com relação à matemática. Então, essa equação é determinada pelo grau da incógnita da variável. O grau da equação está relacionada com a quantidade de incógnitas que ela possui. Dizemos que uma equação é de primeiro grau quando o maior expoente de suas incógnitas é 1. Uma equação possui grau 2 quando o maior expoente das suas incógnitas é 2, e assim por diante. A gente vai ver agora uma expressão genérica para exemplificar a equação do primeiro grau. No exemplo, nós temos que ax mais b é igual a zero, sendo que a tem que ser diferente de zero. Senão, nós não teremos essa variável e a equação não vai ser do primeiro grau. A solução é correta quando x satisfaz a equação. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, 2x menos 8 é igual a zero. Qual o número que satisfaz a equação para o 2x menos 8 ser igual a zero? Vamos ver. Se nós colocamos x igual a 4, nós vamos ter 2 vezes 4 igual a 8, menos 8 igual a zero. Assim, x é a solução da equação e assim, x igual a 4 satisfaz a equação. Outro fator muito importante também que nós temos que avaliar numa equação de primeiro grau é o número de incógnitas nela. A incógnita é aquele valor que a gente quer descobrir. No caso agora, nós vamos trabalhar com equações de primeiro grau que têm duas incógnitas. No exemplo anterior, mostrado pelo César, nós tínhamos apenas a incógnita x. Agora, no nosso exemplo, nós vamos trabalhar com duas incógnitas, x e y. Então, para que 2x mais y seja igual a 5, é preciso que a gente tenha valores de x e de y que satisfaçam essa equação. E agora a gente vai mostrar com alguns exemplos. Então, se a gente colocar que o x é zero e o nosso y for 5, será que a nossa equação vai ser satisfeita? Então, vamos substituir na equação. Primeiro, a gente pega o valor de x, que é o zero, e substitui na equação. E fazemos a mesma coisa com o y. Ou seja, 2 vezes zero mais 5 é igual a 5. Ou seja, essa equação é verdadeira. Se substituirmos, então, o x por zero e o y por 5, a equação é satisfeita. Agora, vamos substituir o valor de x por 1 e o valor de y por 2. Substituindo na equação, nós teremos 2 vezes o x, que vale 1, mais o y, que vale 2. Só que agora, reparem que nós teremos 2 vezes 1 mais 2, que resulta em 4. E 4 é diferente de y, ou seja, este resultado não satisfaz a equação. Podemos ver que o número de combinações de x e de y podem ser infinitos, mas somente alguns deles satisfazem a nossa equação. Vamos ver agora com x igual a 2 e y igual a 1. Se nós fizermos 2 vezes x, que é 2, é igual a 4, mais o valor de y, que é igual a 1, nós teremos 5, que é igual ao resultado que gostaríamos de encontrar. Ou seja, esta solução é válida. E agora, por último, vamos substituir o valor de x por 2 e y por 2 também. Ou seja, 2 vezes 2 mais 2, que vai dar 6, é diferente de 5. Ou seja, se x igual a 2 e y igual a 2, essa solução não vai satisfazer a nossa equação. Agora, nós vamos analisar um exemplo
na prática da equação do primeiro grau para a gente fixar bem esse conteúdo. Nesse exemplo, nós temos que 4 vezes x mais 1 entre parênteses tem que ser igual a 2 vezes x mais 3 entre parênteses. Neste exemplo, nós temos que lembrar de um conceito bem antigo que a gente viu na escola já, que seria aquele chuveirinho, ou seja, a distribuição do 4 e do 2 para as variáveis de dentro do parênteses. Então, nós vamos ter 4 vezes x mais 4 vezes 1 tem que ser igual a 2 vezes x mais 2 vezes 3. Assim, essa distribuição resulta na equação 4x mais 4 igual a 2x mais 6. Só que agora, nós temos que ver que temos letras e números de um lado e letras e números de outro. Ou seja, nós temos que redistribuir essa equação para termos de um lado apenas letras e de outro lado apenas números. Assim, nós vamos inverter o 4 e o 2x, sendo que o 4 vai passar para depois da igualdade e o 2x para antes da igualdade. Assim, nós teremos letras de um lado e números de outro. Só que um caso importante é que a gente tem que lembrar quando a gente faz essa redistribuição passando pela igualdade. Nós temos que inverter a operação dos números. Ou seja, o 2x que estava positivo passa negativo e o 4x que era positivo passa negativo. Assim, nós temos que 4x menos 2x é igual a 6 menos 4. Agora, nós temos que 2x é igual a 2 e que x é igual a 2 dividido por 2. Quando a gente inverte a operação, o 2 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Assim, nós temos que a solução do nosso exemplo é x igual a 1. Se nós substituirmos no exemplo, nós temos que 4 vezes x mais 1, que seria 1 mais 1, que seria 2. Então, 4 vezes 2 tem que ser igual a 2 vezes x mais 3, que é 1 mais 3, que é 4. Ou seja, 4 vezes 2 é igual a 2 vezes 4, que vai resultar em 8. Portanto, a solução está correta e atende os requisitos da equação do primeiro grau do nosso exemplo. Outra característica importante das equações de primeiro grau que a gente precisa estudar também é com relação ao seu gráfico, já que a gente sabe que toda equação pode ser representada por um gráfico, e a equação de primeiro grau é representada por uma reta. Vamos então primeiro relembrar aquela equação básica que a gente aprendeu lá no comecinho, que a vezes x mais b é igual a zero, com a diferente de zero. O que vai determinar então se a nossa função ela é crescente ou decrescente é o nosso valor de a, pois é ele que multiplica o x. No caso da função crescente, o a vai ser maior que zero, ou seja, quanto maior for o valor de x, maior vai ser o valor de y. E a gente pode ver isso pelo nosso gráfico. Com exemplo, a equação é y é igual a 2x mais 1. A gente pode ver que o nosso gráfico está crescendo. E outra característica bem importante é a gente observar aonde que a reta corta o eixo y. E a gente vê que é exatamente em 1, que é o valor de b. Essa informação é bem importante também. Já no caso de uma função decrescente, nós vamos ter que o a é menor que zero. Ou seja, quanto mais a gente aumentar o x, mais o y vai diminuir. A gente pode ver como que é o gráfico de uma equação decrescente. A gente consegue ver também aonde que ele corta o eixo y, que é novamente em 1, que é o valor de b. E nós podemos ter ainda um terceiro caso, que é a dita equação constante, quando o y ele não vai depender de x. Olha o nosso exemplo, y igual a 3, ou seja, tanto faz o valor de x, o y vai ser sempre igual a 3. Por isso que o gráfico é constante. Para finalizar, então, a nossa aula de hoje, a gente vai trazer uma aplicação bem prática da equação de primeiro grau, que costuma cair muito em provas. Vamos supor, então, que um cliente tem um custo fixo para a chegada de sua mercadoria de R$ 15, mais R$ 2 por quilômetro de distância da empresa até a sua casa.
Vamos supor, então, que a empresa fique a 10 quilômetros de distância da residência do cliente. Qual o valor de frete que ele irá pagar? Então, a gente tem que observar bem agora qual que é o valor fixo e qual que é o valor variável. A gente sabe, a gente consegue montar uma equaçãozinha para saber o valor do frete, sabendo então que o frete é igual o valor fixo mais o valor por quilômetro vezes a distância. Logo, a gente tem uma equação de primeiro grau. Fica bem óbvio, né? Então, a gente tem que y é igual, no nosso caso, o b vai ser o valor fixo e o nosso a vai ser o valor por quilômetro vezes a distância, que é o x. Então, substituindo esses dados, a gente vai ter o quê? Que o nosso frete é igual ao valor fixo de R$ 15 mais o valor por quilômetro vezes a distância, mais 2 vezes x. Agora a gente tem a nossa equação genérica. A gente já consegue calcular para qualquer distância. E como nesse caso a gente sabe que a distância são 10 quilômetros, nós vamos substituir o x por 10 na nossa equação. Ou seja, o frete vai ser igual a 15 mais 2 vezes 10. Logo, o nosso frete será igual a 15 mais 20. 15 mais 20, então, igual a 35. Ou seja, o valor do frete será de R$ 35. Espero, então, que vocês tenham gostado da nossa aula de equação do primeiro grau e na próxima aula nós teremos a equação de segundo grau. Até lá, pessoal!